Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus porque Deus, Ele falou no passado. Shalom, igreja. Às vezes a gente fica tão empolgado, impactado. E eu estava em casa, de ontem para hoje. Eu abri uma consagração ao Senhor. Nós temos que estar sempre consagrando. Eu sempre falo isso aqui, independente que o apóstolo estabeleça na igreja ou não. Nós temos que estar consagrando. Temos que estar apresentando as nossas vidas ao Senhor. E de ontem para hoje, eu deitei com esse pensamento. Se amanhã, como eu tenho o costume de orar às 3 da madruga, eu digo, Senhor, 3 horas eu abro a consagração, eu vou até a hora que o Senhor determinar. E eu não sabia que estaria aqui hoje, mas já estava na agenda de Deus. Não é? Não sabia que estaria ministrando hoje, já estava na agenda de Deus. E quando eu estava, depois que eu entreguei a consagração, eu não entreguei logo, ainda fiquei meditando na palavra, fiquei ali conversando com o Senhor, e o Senhor, minha amiga, falou comigo assim, chame Geni aí no Zap. Chame a minha filha aí no Zap. E 15 dias atrás, o Senhor me deu uma palavra profética para liberar sobre a vida da pastora Geni. E quando foi hoje, o Senhor, depois que eu entreguei, o Senhor falou comigo assim, chame ela aí. Aí eu chamei ela. Ela não estava online. E ela ficou online. E ontem pela manhã, lá na PIB, teve um café com os pastores. E o Senhor falou comigo assim, eu vou te usar como resposta. E eu vim para a igreja, estava me arrumando e conversando com o Senhor, e eu falei, ó Deus, se a tua filha falou que era para me ministrar, mas se até eu chegar lá, o Senhor quiser mudar os planos, o Senhor tem total liberdade, porque onde é o Espírito, aí é a liberdade, e o Senhor é soberano. E quando eu sentei ali, o Senhor usou a apóstola Lúcia para falar que Deus traria uma resposta. E foi essa mesma palavra que Ele ministrou no meu coração quando eu estava me arrumando. Ele disse assim, eu estou te levando porque você vai entregar a resposta. E eu quero começar falando para a apóstola Lúcia. Deus, Ele não tem um plano B. Deus, Ele só tem o plano A. Você é uma profeta do Senhor aqui na terra. E Deus, quando Ele levanta um profeta dele na terra, Ele não vai entregar um plano B. O verdadeiro profeta, ele tem um plano A, porque o plano A é aquilo que sai da boca de Deus para o ouvido do profeta que está com o ouvido encostado na boca de Deus. Então, Deus, isso fala de intimidade. Você pode até se perguntar, o que é isso?
Se você dispor o seu coração, você vai entender, compreender na prática. Então, Deus, Ele não tem um plano B. Ele só tem um plano A. Olhe para o irmão que está do seu lado. E fale para ele: Deus, Ele te levantou como profeta, como atalaia, como voz profética, como chofar, para entregar o plano A. Ele não tem plano B. Os irmãos aqui conhecem a história de Acabe. Quando ele estava subindo para a peleja, ele não quis ir sozinho, está lá em 1 Reis, capítulo 18. E ele chamou Josafá, ele se aliou com Josafá. E aí o que é que acontece? Na corte, lá no palácio, tinha 400 profetas à disposição do rei Acabe. E aqueles profetas falaram tudo aquilo que o rei Acabe queria ouvir. Sim ou não? Os irmãos já conhecem a história. E aí o que é que acontece? Vamos trazer para os nossos dias. Quando Josafá ouviu que todos aqueles profetas tinham profetizado aquilo que agradara ao rei, que era conveniente para o rei, Josafá ficou assim, ficou meio que ressabiado. Aí chegou para Acabe e falou: Acabe, não tem um outro profeta aí que a gente possa consultar o Senhor? Ele disse: tem um aqui, mas em algumas traduções fala assim: irmã, eu odeio ele. Aí, vai que Acabe chegou e perguntou, na Bíblia não tem, isso aí é por minha conta. Josafá perguntou: mas por que você odeia ele? Ele não profetiza nada que me agrade. Você está entendendo porque foi que você olhou para o irmão que está do seu lado e disse que Deus não tem um plano B, Deus só tem um plano A? Porque os profetas de Acabe, que estava lá na corte, profetizaram tudo que era agradável para Acabe. E o mensageiro, está escrito aí, o mensageiro, quando foi chamar Micaías, já veio buzinando no ouvido dele, ó. Todo mundo falou aquilo que era agradável ao rei, que não seja diferente com você. Que não seja diferente com você. Então, irmãos, quando Deus, Ele libera uma palavra, quando o céu abre a boca em direção à minha vida, à sua vida, à nossa vida, está decretado. A única pessoa que pode impedir de Deus cumprir a palavra sou eu. Aí você pode dizer: pastor Jorge, e o diabo? Ele, diante da palavra que você recebe, que nós recebemos, ele pode até cruzar na nossa frente. Mas ele não vai impedir que a promessa se cumpra na sua vida. Só eu posso impedir, se eu não obedecer à voz do Senhor, se não andarmos em conformidade à palavra, à vontade do Senhor. Você está entendendo, irmão?
Você está entendendo? Depois do 3º ano da seca, o Senhor, Deus, disse a Elias: vai e apresente-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Mas é interessante aqui, em 1 Reis capítulo 18, que antes de Deus mandar chover, o que foi que Deus fez? Deus cerrou-os para que não... Hoje pela manhã eu estava compartilhando com a pastora Suzy, que muitas das vezes Deus ele faz promessa para nós, faz promessa para a sua casa, faz promessa para a sua descendência, e muitas das vezes a gente vê o tempo passar, os meses passar, anos passar, dias passar, e não vê a promessa se cumprir. E tem pessoas até que acham que, pelo que eu estou vendo, meus dias vão se encerrar e as promessas não vão se cumprir. Eu já vi pessoas falar assim. Então, quando a pessoa abre a boca para pronunciar tais palavras, a fé dessa pessoa já entrou em um caos. Porque a palavra do Senhor diz que nós não vivemos por vista. Obrigado, irmã Chiquinha. Vai receber galardão de profeta. Por quê? Porque nós não vivemos por vista. Nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé. Você não caminha aqui na terra por vista. Você caminha por fé. Então, quando Deus ele libera uma palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa parentela, Deus ele não é mentiroso. Deus ele é verdadeiro, ele é fiel para cumprir com a promessa. Ele prometeu e ele vai cumprir. Ele falou e ele vai fazer. Agora o que precisa, irmãos, de mim e de você é um posicionamento, uma postura. Muitas das vezes nós não queremos subir, empreender um esforço para subir e possuir a terra. A palavra já tinha sido liberada. Deus ele disse assim: eu vou dar a vocês a terra que eu jurei aos pais de vocês que eu daria. Não foi assim lá no Velho Testamento? Deus não falou isso? Falou. E passaram-se os anos, e os dias, e os meses. E Deus cumpriu com a promessa? Cumpriu. Então, Deus ele tem promessa, ele fez promessa para mim e para você, mas eu tenho que empreender o esforço, eu tenho que sair, eu tenho que me movimentar para conquistar. E muitas das vezes nós não queremos empreender esse esforço, nós queremos que a apóstola faça esse esforço por mim. Muitas vezes eu quero que a apóstola empreenda esse esforço por mim. E tem coisas, por que nós estamos compartilhando essa palavra? Porque tem coisa que é você e Deus. Eu te ajudo em oração, eu jejuo por você, você jejua por mim, mas tem coisas que Deus diz assim, olha, agora é eu e você. Mas Deus ele levanta uma equipe de apoio, você não está sozinho. Olhe para o irmão que está do seu lado. Bote a mão no ombro dele. Bote a mão no ombro dela e diga assim: você não está sozinho.
Você não está sozinha. Eu faço parte da equipe de apoio que vai ajudar você a conquistar, a ver as promessas do Senhor se cumprindo na sua vida. Eu não sei como você adentrou aqui essa noite. Não sei como você adentrou aqui essa noite. Eu não sei como você passou o dia. Eu não sei o que você ouviu no decorrer desse dia. Mas o que você ouviu não define a sua fé. Não define quem é você. Não define a sua jornada. Não define. O que define a sua jornada, quem é você, é o que sai da boca de Deus, direcionada à sua vida. Eu não sei qual é a dimensão do problema que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você, os servos de Deus, na hora dele, vai se abrir em direção ao seu coração. Viu, irmão? Você de camisa quadriculada, você? Sim. Eu não conheço o irmão. Eu não conheço o irmão, não sei da sua vida. Mas os servos de Deus, na hora de Deus, vão se abrir em direção ao seu coração. Amém, meu irmão? Você não está sozinho. Assim como Deus, Ele esteve com Josué, assim como Deus esteve com Josafá, assim como Deus esteve com Elias, Ele não mudou, Ele é um Deus presente. Ele manda te dizer assim, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca no curral, que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, ainda que tudo isso aconteça, são as circunstâncias, são as intercorrências que surge nessa caminhada. Mas continue louvando e bendizendo o nome do Senhor. Você não está sozinho. O Senhor é contigo. E Deus, Ele não conta. Deus, Ele não conta com a maioria. Deus, Ele conta com a minoria. Deus, Ele não conta com a maioria. Deus, Ele conta com a minoria. Você pode até dizer, meu querido, eu estou sozinho. Você não está sozinho. O Senhor dos Exércitos,
humanamente falando, você pode até estar sozinho. Mas o Senhor dos Exércitos, Ele está contigo, por onde quer que você andar. Porque Ele é fiel e a fidelidade dEle dura para sempre. Então, tem situações que antes de nós vivermos o excelente do Senhor, nós passamos por um processo. Elias, ele enfrentou aqui um desafio. Elias, ele enfrentou um desafio, um grande desafio. Os profetas de Baal. Eu não sei qual é, eu não posso medir, a apóstola não pode medir o desafio, o tamanho do desafio que você está enfrentando, que está diante de você. Mas de uma coisa eu tenho certeza, assim como Deus, Ele foi com Elias, Ele é com você também. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimentos era muito grande em Samaria. E por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus. E quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50, em uma caverna, e providenciou comida e água para eles. Acabe disse a Obadias: vamos dar uma olhada em todas as fontes, em todos os leitos dos riachos da nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos cavalos e as mulas, pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais. Eles combinaram de uma parte da região, cada um devia examinar, e saíram cada um para o seu lado. Obadias estava no caminho quando, de repente, encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias, se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e perguntou: é o Senhor mesmo? É o meu senhor Elias? Sim, eu sou Elias. Respondeu o profeta: vá, diz a seu patrão, o rei, que estou aqui. Mas Obadias disse: o que foi que eu fiz para que o Senhor queira me pôr em perigo de ser morto pelo rei Acabe? Jurou pelo Deus vivo, o Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Sempre que o rei mandava dizer que o Senhor não estava no país dele, Acabe pedia a esse rei que jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. E agora o Senhor quer que eu vá lhe dizer que está aqui? Pode ser que logo que eu sair daqui, o Espírito do Senhor o leve para algum lugar desconhecido. Aí, quando eu contar a Acabe que o Senhor está aqui, ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Lembre-se que desde menino eu tenho sido um fiel adorador de Deus, o Senhor. Por acaso não lhe contaram que
quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em caverna, em 2 grupos de 50, e providenciei comida e água para eles? Você vê que Obadias, ele era um servo fiel, mas, porém, o seu coração cheio de medo, por conta da fama do rei Acabe. E Deus, muitas das vezes, nos coloca diante de desafios. Deus, ele nos dá a tarefa que, muitas das vezes, o nosso coração fica cheio de medo. Nós tememos ao homem. Tememos ao homem. E esquecemos que temos um Deus poderoso que nos comissionou, que nos chamou para que pudéssemos ir e dar frutos. Ou seja, obedecer à voz do Senhor. E muitas das vezes, por conta de olharmos para o homem, nós não fazemos aquilo que Deus está nos mandando. É mais fácil querermos agradar ao homem para não sermos ou ficarmos mal vistos. E olha, irmãos, nós estamos vivendo dias onde as pessoas preferem se sentar na mesa onde há mentira do que na mesa onde há o confronto. Muitas das vezes nós escolhemos assentar na mesa da mentira, porque é conveniente, é confortável, mas não queremos sentar na mesa do confronto. Porque o confronto, mais adiante, se nós formos meditar, a gente vai ver que o profeta Elias, ele confrontou o rei Acabe, porque o rei Acabe estava tendo o profeta Elias como perturbador. É você que é o perturbador de Israel? E Elias, ele não teve medo de chegar e expor a verdade para o rei Acabe. E muitas das vezes nós ficamos poupando palavra porque é pastor Jorge. Não. Se Deus mandou você entregar, se Deus mandou você falar, é porque pastor Jorge está precisando ouvir. Quantas das vezes Deus usou Lúcia para me confrontar? E eu sabia, no meu íntimo, eu sabia que não era ela. Mas muitas das vezes, hoje, nós temos que andar com a... Nós não, que eu não ando. E eu creio também que você não anda. Muitas das vezes, alguns têm andado com fita métrica no bolso para medir as palavras. Porque é meu chefe. Porque é minha chefe. Porque é minha mãe. Porque é meu irmão.
Toda vez ficamos preocupados. E a pessoa tem que ouvir. Se Lúcia fosse falar, a apóstola Lúcia, fosse falar mansinha comigo. Ô, Jorgeão, volta, Jorgeão. Eu não estaria aqui. Mas muitos preferem. Mais adiante a gente vai ver que o profeta Elias, ele confrontou o rei Acabe. O rei Acabe chamou ele de perturbador de Israel. Ele disse, não sou perturbador de Israel, não. Se tem alguém que está perturbando Israel aqui, é você. Elias era boca de Deus, e Deus estava usando a vida de Elias para confrontar Acabe, para botar Acabe no lugar onde ele precisava estar. E muitas das vezes, irmãos, nós ficamos temerosos, muitas das vezes nós ficamos com receio, muitas das vezes muda-se até o discurso. Muda-se até o discurso. Mas, aqui Deus está falando de posicionamento, de postura de alma, de posicionamento. Deus quer um posicionamento meu e seu. Queremos ser voz profética, queremos ser a atalaia dessa última hora, em que o Senhor está cumprindo a palavra dele, preparando a igreja para aquele grande dia. Você não pode ser uma vasilha. Deus, ele jamais vai botar aquilo que ele tem de mais precioso dentro de uma vasilha. Quando Deus chamou Samuel para ir ungir Davi, ele não levou o azeite numa vasilha, ele levou o azeite no chifre. E chifre fala de algo resistente. E para você ser uma voz de Deus aqui na terra, para que nós possamos ser voz de Deus aqui na terra, nós precisamos assumir um posicionamento. Nós precisamos assumir um posicionamento em Deus. Deus, ele quer montar uma estrutura em mim e em você, para que possamos ser usados de uma forma que o nome do Senhor venha a cada dia a ser glorificado. Precisamos nos posicionar. Precisamos buscar a face do Senhor. Porque o confronto, aqui o rei Acabe, ele foi confrontado, ele foi levado a olhar para dentro dele. Quando eu sou confrontado, não é para eu sair daqui bicudo, não é para eu sair daqui aborrecido com a apóstola Lúcia, não. E nós vamos estar na dispensação, na dimensão do Espírito, para saber que é Deus, porque Ele manda fazer prova. E esse é o tempo, irmão. Esse é o tempo de nos dobrar diante do Senhor, de chorar na presença do Senhor. Se nós queremos realmente receber do Senhor aquilo que Deus Ele tem para nos entregar. É tempo de chegarmos e buscarmos ao Senhor. É tempo de realmente chegar e assumir uma postura. Precisamos assumir uma postura. Eu preciso assumir uma postura diante de Deus. Nós precisamos assumir uma postura. Olha a postura do profeta Elias. E olha que ao
Obadias, ele ficou com medo. Ele disse assim: olha, vá lá e fale com o rei Acabe que eu estou aqui. Quando ele fosse entregar a mensagem, ele falou: não é isso aí, porque ele sabia do posicionamento de Acabe. Se ele viesse e não encontrasse o profeta Elias. Deus, ele é fiel para falar e para fazer aquilo que ele falou, cumprir com o que ele prometeu. Muitas das vezes nós ficamos cocheando entre dois pensamentos. Muitas das vezes nós ficamos com receio de fazer, de obedecer à voz do Senhor. É por isso que o Senhor ele diz que o melhor é obedecer do que o sacrificar. Eu poderia chegar aqui e falar qualquer outra coisa. Era fácil para mim. É fácil para qualquer um chegar aqui e falar o que quer. É fácil ou não é? Mas precisamos entender que nós não fomos chamados para oferecer aqui no altar fogo estranho. Que nós possamos sair daqui nessa noite pensando, revendo os nossos conceitos de fé, de obediência, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Eu penso, irmãos, que nesses últimos dias, diante de tantas coisas que nós temos visto, tantos escândalos que nós temos visto, a palavra está se cumprindo. E nós temos que realmente chegar e dispor nosso coração para buscar o Senhor, verdadeiramente buscar o Senhor. Pastores caindo, não é? Igrejas envolvidas aí em escândalos aí. Mas isso aí, isso tudo que está acontecendo, existe a natureza do homem, mas também existe uma ação do inimigo, para que você não venha ser aqui na terra aquilo que Deus já projetou. O inimigo querendo nos intimidar. Mas nós vamos subir e possuir a terra que Deus prometeu e Ele vai cumprir. E Ele vai cumprir. Mas é necessário que eu faça a minha parte. É necessário que você faça a sua parte, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Amém? Amém, minha apóstola? Glória a Deus. O Senhor é bom, amém? Recebeu a palavra? Vamos ficar de pé, vamos orar.